volta com o Papo Mãe. Agora, uma dica para você, dúvidas na hora de vacinar. Eu fui lá na Crescer Vacinas entender tudo sobre a vacina da gripe. É hora do nosso quadro Chama o Doutor. Chama o Doutor. Um carinho da Crescer Vacinas. Proteção para todas as idades. Mamães, eu estou na Crescer Vacinas. Eu acho que você pode estar ouvindo algum barulhinho assim de fundo. Ó. São essas câmeras resfriadas que têm a função de deixar a vacina na temperatura ideal para que ela possa ser aplicada aos nossos filhos sempre com toda a segurança. Fala certo, doutor Roberto, é isso mesmo? Certíssimo. A nossa dúvida agora é sobre a vacina da gripe. Todos os anos as mães são alertadas, doutor Roberto, não só as mães, mas os adultos também. Às vezes as mães acabam se preocupando em vacinar o filho e esquecem de proteger assim, a nós mesmos, a toda a rede de apoio. Me fala dessa vacina da gripe, qual a importância dela? Verdade. A vacina da gripe hoje é uma vacina que está implantada no calendário nacional. Então, a cada ano existe uma versão, né, com sorotipos novos. Existem duas versões, uma versão trivalente e a outra versão quadrivalente. Trivalente por quê? Porque são 3 sorotipos. 2 sorotipos influenza A e um sorotipo B. Desse influenza A existe o famoso H1N1. Que mata, não é, doutor? Que pode terrível, matar. Né? Uhum. Nós tivemos um exemplo no ano passado, em 2018, que foi aquela correria, aquela loucura toda. Então, o que é que nós advertimos à população? É que a vacina já está no mercado. Já tem aqui na Crescer Vacinas. Já tem na Crescer Vacinas e que nós alertamos e pedimos ao povo que não deixe chegar a crise. Ninguém vai resolver crise. Nós temos que nos antecipar. Vacinação é prevenção. E você tocou numa parte extremamente importante. Não adianta querer vacinar só as crianças. Muitas delas não podem ser vacinadas. Por exemplo, as crianças abaixo de 6 meses não são vacinadas, porque não há licenciamento para uso abaixo dessa idade. Agora, o que é que se recomenda? É que todos os contactantes daquela criança sejam vacinados. A babá, inclusive. A babá, a vovó, o papai, a mamãe, os titios e os irmãos também. Vacina é isso, vacina é proteção. É um seguro para o nosso bem maior que é a vida. E lembrando você, mamãe, já liga a agenda, vem aqui na Crescer Vacinas, que fica na Vitalis, na Lindolfo Monteiro. As meninas daqui são maravilhosas, eu sempre costumo dizer que elas têm aquela mão levezinha na hora de aplicar, todos aqueles estímulos que diminuem o efeito da picadinha, fora todo o carinho. Eu estou aqui na sala de aplicação e a gente percebe que tem aquele sonzinho no ambiente do fundo, a luz branda, tudo para que a hora de vacinar seja muito mais tranquila aqui na Crescer Vacinas. Então fica as dicas do Dr. Roberto, não espera chegarem as notícias ruins e vacina logo você, toda a rede de apoio e o seu filho também. Chama o Doutor. Um carinho da Crescer Vacinas. Proteção para todas as idades. Então, gente, nós vamos conversar agora com especialistas sobre esse assunto que traz tantas dúvidas. Ser mãe na era digital, como tá difícil para esse papo. Eu tô viciada na doutora Carla Fernanda. Todas vezes tem um assunto assim, gente, produção, por favor, chama a doutora Carla, por favor. É recíproco. Que é nossa sócia. E o professor Alex, posso chamá-lo assim porque ele é nosso pé quente, ele participou do nosso programa de estreia maravilhoso e foi uma delícia. Quero conversar sobre esse assunto com vocês. A gente foi bombardeado nas nossas redes sociais esses últimos tempos, tem sido colocado muito em xeque essa história dos jogos eletrônicos, dos vídeos que os nossos filhos estão vendo. Conte tudo pra gente, doutora. Qual a sua opinião? Como é que isso acontece na sua casa como mãe e como profissional? Aline, eu acho que primeiro a gente tem que filtrar muita coisa, né? A internet, ela é uma porta aberta para o mundo. A gente tem que entender que tem limites, precisa de limites para se usar essa porta aberta. Do jeito que a gente sempre teve preocupação com o mundo, com questão de estranhos, a gente sempre preparou as crianças para lidar com estranhos, a internet também é um ambiente de pessoas estranhas. Né? Tanto que o YouTube, por exemplo, ele tem uma margem de idade a partir dos 13 anos de idade. Tem uma margem, tem uma idade mínima para se usar sozinho aquele dispositivo e ainda com monitoramento. Então, assim, a gente é um alerta, a gente precisa alertar, né? Eu acho que essas notícias vêm para dar um susto até,
para os pais, né? Para prestarem mais atenção, as pessoas olharam, prestaram atenção quanto tempo seu filho está ficando na internet, começaram a buscar reportagens sobre isso. Mas a gente tem que entender que é uma era também que quanto mais a gente dissemina essas notícias, a gente também tem que ver qual é a veracidade dessas notícias, né? A gente já sabe que algumas notícias dessas são sensacionalistas. Na verdade, são pessoas que quanto mais vídeos eles têm sobre isso, mais eles ganham com isso. Então, eles querem mesmo chamar atenção para esse sensacionalismo, né? É claro que acontece, só que outro alerta em relação a isso é o quão de notícias pejorativas, ruins, você também está disseminando enquanto pai e mãe, né? Eu conversando com um pai, né, numa conversa informal, e ele falou que na própria grupo de família, ele recebeu um vídeo daquele atentado, né, um vídeo violento, e ele tinha uma filha de 12 anos nesse grupo, e ele tirou a filha. Então, assim, a própria família reproduzindo e passando coisas que não são adequadas para aquele ambiente. Só que acho que todo mundo fala isso, conversa isso na mesa como se fosse normal, e muitas vezes tem crianças lá que não estão apropriadas para se ouvir. Essas são as coisas boas da educação de antigamente. Eu lembro demais meu avô falando, olha, tinha um determinado horário que, opa, criança não, vá para o quarto que agora é conversa de adulto. Sim, Vocês tiveram esse contato, né? Olha, chegou criança, falou com a visita, deu boa noite, vá para o quarto. Agora é conversa de adulto. E hoje a criança está participando de assuntos que nem seriam para participar. Professor, você já viu isso? Já, e vivi isso, né? O senhor viveu isso? Eu sou de uma família de 12 filhos e eu sou o mais novo. Então, eu também sou do tempo em que o pai só olhava. E a criança já entendia tudo. E nós já Papai sabíamos olhou. o que era certo e o que na verdade era errado. Essa formação educacional da permissividade, isso tem criado alguns embaraços. Por exemplo, o adolescente do qual e o adulto que eu convivo muito, eles não têm a seguinte situação de preparação para receber o não ou situações negativas. E isso termina gerando outros fatores. Hoje você se depara numa sala de aula que um aluno, se ele retira uma nota baixa, ele imputa imediatamente a responsabilidade ao professor. E aí você perde a oportunidade de fazer aquela autorreflexão do diálogo entre a relação de ensino entre professor e aluno, onde nós acertamos, onde nós erramos, porque no momento que eu encontro o culpado, eu deixo de analisar ou diagnosticar o procedimento. Sim. E esse procedimento é que é importante, esse processamento é que é importante. É aquela história de lidar com a frustração, né, doutora? Que às vezes os pais não permitem, parece que não quer que a criança não pode, se ela quer um bombom, eu vou atrás, mas custa R$16 um bombom, não, mas meu filho não pode lidar. Isso é aquela coisa que acaba frustrando, não frustra a criança, mas lá na frente ela vai se deparar com isso, é por aí? Parte do que nós estamos vivenciando hoje na questão da violência especificamente, nas relações escolares, eu posso dizer a você, inclusive gravei um vídeo esses dias, fazendo uma pontuação. Eu vi muitos especialistas, ou não especialistas, mas o senso comum, pessoas tratando a violência diretamente ligada aos jogos, aos games. E alguns trataram a questão como uma questão político do desarmamento ou armamento. Bem, eu entendo que isso é uma consequência. Então, se nós tratarmos a consequência, nós vamos tratar as mortes. Mas se a gente tratar a prevenção ou a causa, aí nós vamos chegar a alguns pontos do tipo, alguns atos de violência, as pessoas têm características próximas. Eles, no momento que estavam convivendo com um todo, eles foram colocados em situações de ridicularidade, de humilhação, de rejeição ou, de no mínimo, de ausência de atenção. Então, é característica dessas... Uma característica que a gente tem utilizado e analisado do ponto de vista do mediador, do qual eu tenho atuado muito, é de que essas características de isolamento levam a pessoa a dois tipos de comportamentos. Ou o comportamento do isolamento, no qual ele aceita o isolamento, e aí ele vai se automutilar com a tristeza, com o sofrimento, né? Com a dor, com a depressão. Ou então ele reage na mesma proporção do ato de violência, que é o que, na verdade, nós estamos vivenciando. Nós estamos acompanhando vários atos de violência, mas no mundo todo, não é só aqui. Os meios de comunicação, na verdade, eles estão divulgando, porque a relação de práticas de violência ela é histórica. Se você pegar, por exemplo, na pré-história, você vai ver que famílias se gladiavam por um espaço de uma caverna para ter o calor, porque à noite o frio poderia matá-los. Se nós lembrarmos de Roma,
Roma tinha todo um artifício de plateia para ver homens se gladiando entre homens e homens se gladiando com animais. Só que o que está faltando nesse momento é uma questão chamada de relacionamento. Esse é o primeiro ponto. O diálogo como segundo ponto. E o terceiro, que a gente utiliza a palavra na mediação, chamada de empatia. A empatia é você respeitar a pessoa do jeito que ela é, com as suas diversidades culturais, multiculturais, com a sua religiosidade, com as suas visões políticas, com a sua formação e o seu jeito visual, com o seu gênero. Esse ponto está faltando numa discussão. E é exatamente essa intolerância das diversidades é que tem provocado situações de conflito. Essas situações de conflito, alguém ganha e alguém perde. E nessa situação de conflito em que alguém ganha e alguém perde, nós vamos ter uma situação de revanche desse conflito, que ou ganhou ou perdeu. E aí você percebe uma só pessoa desencadear 2, 3, 4, 5, 6 ações de violência. Doutora Carla, com o nosso filho pequeno em casa, como é que a gente pode conseguir abordar, falar sobre essa questão que o professor Alex falou, a respeitar a diversidade, para que ele no futuro não seja esse jovem, esse adolescente que possa cometer essas atrocidades? Como é que a gente lida com isso? Eu acho que ele falou de um ponto muito importante, que é a prevenção, né? Primeira coisa, em termos de relacionamento com diálogo, comunicação e empatia, você tem que ser um modelo para a sua criança. Ela aprende pelo modelo. Se você é alguém que respeita o outro, que trata bem o outro, né, que tem uma interação positiva com o seu filho, né, então você conversa com ele, as relações são próximas, a tendência é que ele trate o outro dessa mesma forma. Né? Então, esse modelo moral também, né, a forma como eu trato, é muito importante para que a criança desenvolva essa habilidade. Então, o primeiro contexto social da criança é na família. Então muitas vezes, falando um pouquinho da era digital, a era digital ela tira a oportunidade, inclusive, de desenvolver essas habilidades, porque no meio digital é completamente diferente no meio real, né? No meio real a gente tem frustração, no meio real a gente nem todo mundo gosta da gente, Sim. No meio real eu tenho que resolver conflitos ali o tempo inteiro, né? É mais difícil lidar com o outro no meio real, mas requer por isso que é um processo de aprendizado. No meio digital, é muito mais fácil. Eu sigo quem gosta de mim, quem não gosta de mim eu bloqueio, né? A gente não pode bloquear na vida. Sim, é um clique que resolve, e né? acabou. Então, eu acho que... Perfeito, doutora. De tudo isso, a gente tem que também levar em consideração do que as telas podem contribuir, né? Ou prejudicar essa criança, né? De uma forma que ela interagindo só com a tela, ela está tirando a oportunidade de desenvolver habilidades sociais para a vida. E aí vem toda essa dificuldade em relação à comunicação, frustração, né? Empatia, né? Então, por isso que eu falo tanto de como nós, como modelo, disseminamos também notícias, a gente ficar alarmando muito. Ah, nossa, o boneco Momo, não sei o quê. A gente ficar compartilhando vídeos de violência. Eu acho que, enquanto responsáveis, a gente tem que pensar que a gente tem que falar do outro lado. Vamos disseminar boas notícias, vamos falar das vítimas, como é que eu acolho o filho. Então, tratar em casa, eu trato de como é que eu ajudo o outro. Né? Então, a gente falou nessas rodas de conversa, o tempo inteiro a gente fala dos violentos, das pessoas assassinas e tal, e tentar achar o motivo deles. Em algum momento a gente parou para falar dos heróis que salvaram? Sim, mesmo discutir filho, teve gente que salvou outra pessoa, tem meninos legais também que ajudaram seus amigos, tem uma menina que, né, tentou ajudar. Então, será que a gente está falando disso? A gente dá a devida importância para quem é importante, às coisas boas, né? Então, a gente tem um dado que realmente falar do assassino, inclusive, falar do nome, de tudo que ele faz, inclusive os cadernos, toda a armação que ele teve ali, é muitas vezes o que ele quer. O que eles querem. Os que fazem massacre, né? Eles buscam essa atenção mesmo que morram. Então, porque os grupos comemoram tudo isso. E falando, né, como também professor da área da área penal, que durante 8 anos atuei nessa área como advogado, isso, às vezes, as próprias condutas criminais, eles deixam vestígios para que outras pessoas possam descobrir as etapas em que foram desenvolvidas. É uma forma de eles ganharem atenção. Ganharem atenção, e você termina confundindo o que é a vida real e o que é a vida midiática. E o que é mais grave, nessa confusão toda, na vida midiática, do qual os aparelhos eletrônicos permitem, eles têm um total controle.
Se vocês perceberem, em situações de jogos, o jogo você não muda as pessoas, você muda o sexo da pessoa, você escolhe primeiro as armas que ele vai lutar, você escolhe onde ele vai morar, se isso não combina, ele tira, e isso termina o que é imaginário no campo de jogos, vindo também para a questão da vida real. Mas, repito, isso é consequência. A causa é o relacionamento, a causa é a convivência, a causa é o respeito, a causa é você ter a primoridade de perceber de que nós somos frágeis e necessitamos, por exemplo, de gestos simples. Por que muitas pessoas vão à igreja e dizem que um dos melhores momentos nas igrejas, independentemente da religiosidade, é o momento da confraternização. Do aquele abraço, é o momento do abraço. É o momento. Esse ano eu percorri várias cidades do estado do Piauí e do Maranhão, rodei mais de 15 municípios, trabalhando palestras, ora para câmaras municipais, ora para professores, ora para alunos, mas todos a gente tinha uma dinâmica do acolhimento, do abraço. Isso na mediação a gente chama que é uma técnica que a gente chama de técnica do rapport. Isso é fantástico, ou em qualquer lugar que você esteja. O amor sempre é o melhor remédio, né? A gente tem duas frases que eu uso todos os dias. Usei agora há pouco, porque eu estava dando aula, e vou já usar quando voltar para a aula. Todo aluno que eu encontro, você está feliz? E é incrível como o corpo dele fala conosco. Quando eles não estão, eles baixam a cabeça e você vai lá e diz assim, pois alguma coisa está me dizendo que hoje você vai receber uma notícia boa. Ai, que lindo! Às vezes a notícia nem vem, mas naquele momento gera-se uma expectativa de coisas boas. E o corpo também reage com expressões corporais diferenciadas. Fantástico. E eu acho que é isso que a gente tem que disseminar nas pessoas. Eu estava numa fila do banco e uma senhora reclamando muito aqui. Ela estava zangada, estava muito chateada. E ela começou a dizer alguns palavrões e eu olhei e disse, senhora, a senhora quer o meu lugar? Ela, não, eu digo, não, eu faço questão, eu não estou atrasado, não. E eu estava super atrasado. O fato dela ter passado na minha frente, ela parou de falar. Foi o quê? Para ela foi assim, não, eu ganhei mais um lugar, então agora eu estou chegando. Mas a insatisfação dela vem depois. No acolhimento das pessoas, no tratamento das pessoas. E daqui a pouco a gente volta para falar sobre esse tema que gera tantas dúvidas, ser mãe na era digital. Eu volto já já.